Olá, boa noite a todos. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Estou aqui para gravar mais um vídeo. Eu tenho falado dos bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus. Deixa eu me apresentar para vocês que ainda não me conhecem. Eu sou pastor Israel Moreira, ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, onde eu fiquei quase 16 anos. Como pastor, foi quase 11 anos. Tenho falado da minha vida, do meu passado, da minha vida como pastor na Igreja Universal. Tenho falado dos bastidores, falado tudo que eu vi, tudo que eu sei e falado somente a verdade. Estou aqui pela verdade, pela palavra de Deus. Repito, não estou aqui para falar, criticar e dar fé de ninguém. Estou aqui somente pela a verdade. Eu tenho relatado também testemunho que pessoas têm me enviado. Se você tem uma história, se você tem um testemunho e você quer que eu grave um vídeo falando a sua história, do seu testemunho na Igreja Universal do Reino de Deus, você pode estar escrevendo aí no meu canal ou no meu e-mail ou pelo WhatsApp. Vou deixar aqui os meus contatos. Meu e-mail é moreiraisael, tudo junto, @yahoo.com.br. O meu WhatsApp 011 São Paulo 998398018. Se você teve uma experiência como membro, como obreiro, como pastor na Igreja Universal, manda para mim o seu relato. Você pode estar gravando um áudio. Eu também vou fazer um vídeo colocando aqui a sua história, né? Eu quero falar de uma história na Bíblia. Davi, aqui em 1 Crônicas, capítulo 13, no versículo 5, fala que Davi, quando ele trouxe a arca para Jerusalém, aqui é uma história que fala que a ira de Deus se acendeu sobre um dos soldados de Davi, Uzá. A ira de Deus se acendeu e Uzá morreu. Morreu porque ele desobedeceu. Morreu porque ele quis agradar o homem e acabou desagradando a Deus. Ele morreu, sofreu as consequências por fazer algo errado. Algo que Deus não tinha mandado fazer. No versículo 9, no versículo... Aqui eu vou ler o versículo 9. Mas você pode ler toda a história. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 5, diz assim: Davi procura trazer a arca. Vou ler no versículo 9, só para resumir e falar da história, desse acontecimento que aconteceu. Diz assim: quando chegaram à arca de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante ao Senhor. Deixa eu falar para vocês desta história. Embora que aqui para nós a intenção de Davi fosse boa, mas era uma coisa errada, totalmente fora do que Deus havia dito. Não era dessa forma que era transportada a arca de Deus. A arca não era carregada dessa forma. O que o rei Davi ele fez? Ele fez por conta dele. Ele fez algo que Deus não mandou ele fazer. E aí é onde que está o perigo. O grande erro das pessoas é querer aparentemente fazer o que é perfeito, o que é bonito, mas não é o que Deus quer. Fora dos padrões de Deus. Fora dos parâmetros de Deus. Então, o que Davi fez? Ele construiu um carro de boi, colocou a arca em cima do carro de boi para levar para Jerusalém. E na estrada, no caminho, o carro tropeçou, os bois tropeçaram, o carro tropeçou e a arca ia cair. E esse soldado que guiava os bois estendeu a mão para poder segurar a arca. E a ira de Deus se acendeu contra ele, e ele acabou ferindo ele, como você viu aí na escritura, e ele acabou morrendo.
que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você obedece aquilo que é errado, a ira de Deus também se acende contra você. Se você vai obedecer, você não pode ser estúpido. Seja inteligente. Como você vai obedecer uma coisa que é errada? Aparentemente que é certo, mas não é. Aparentemente que é bonito, é perfeito, mas não é, mas é errado. A arca de Deus não era para ser transportada desse jeito. A arca, ela era, o formato dela, feito de argolas. Naquelas argolas, colocados paus e levados sobre o ombro das pessoas. E quem poderia carregar a arca, permitido por Deus, eram os levitas. Mais ninguém. Mais ninguém. Porque na época de Moisés, Deus não se acendeu a ira contra ninguém. Ninguém morreu por causa da arca. Porque foi carregada da maneira certa. Transportada ela da maneira correta. Não da maneira errada. Não do jeito que o homem queria. Não do jeito que o homem fizesse. Mas do jeito que Deus mandasse. E aí está o grande problema. Por isso que existem tantas pessoas hoje com a vida destruída, com a vida amarrada, sem as bênçãos de Deus. Porque Deus tem se manifestado a ira dele contra essas pessoas para agradar o seu patrão, para agradar o seu líder religioso, para agradar o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo, seja lá quem quer que seja. Ele tem feito coisa errada. Ele tem feito o que é errado, que Deus não quer que ele venha fazer. Então, meu irmão, minha irmã, você não pode ser guiado por ninguém. Você jamais pode desobedecer a Deus por obedecer o homem. Se você vê que isto é errado, que o homem está mandando você fazer que é errado, não faça. Não faça porque você vai pagar o pato. Uzá, ele pagou o pato, pagou com a vida. Ele morreu pela incompetência de Davi. Davi foi o culpado, mas quem morreu foi Uzá. Ele morreu porque ele estendeu a mão contra a arca e não poderia ter feito aquilo. Mas por quê? Porque Davi colocou a arca em cima de um carro de boi. A arca não era para ser transportada daquele jeito. Deus não se agradou da maneira que estava levando a arca. Lembrando, falando da arca, eu lembro também de Noé. Lembra que Deus mandou Noé fazer a arca, fazer um barco, fazer a arca? Noé ele fez. Mas ele fez tudo que Deus mandou. As medidas corretas. O tamanho correto, da forma correta. E a arca de Noé não se afundou. Não se afundou por quê? Porque ele fez do jeito que Deus mandou. Na época de Moisés, essa arca, ela não matou ninguém. Deus não matou ninguém por causa dessa arca. Por quê? Porque Moisés, ele fez a arca tudo do jeito que Deus ordenou a fazer. E ela era transportada do jeito que Deus ordenou para ser. Davi, ele quis fazer do jeito dele. E aí teve as consequências. E aí o Uzá pagou o pato, porque obedeceu a Davi naquilo que era errado. E eu quero dizer para você que é obreiro, membro da Igreja Universal ou de qualquer outra denominação. Se o seu líder pede para você fazer algo e você sabe que é errado, e você faz, você vai pagar o pato. Você está se acendendo a ira de Deus. Deus não está se agradando de você. Nessa época de política, você sabe, obreiro, ou membro, quer que seja, que muitas coisas que é mandado fazer é errado, mas você obedece. Você vai e faz. Você faz o que é errado. A ira de Deus vai se acender contra você. Sabe como que a ira de Deus se acende? É quando você não consegue ver Deus na tua vida. É quando você não prospera, quando a tua vida não anda para frente. Sabe quando é que Deus, essa morte hoje vem? A morte aqui veio fisicamente. Deus matou Uzá. Ali perante o Senhor ele morreu. A morte hoje é espiritual. A morte hoje ela é financeira. A morte hoje é uma vida de qualidade que você não tem. Muitos estão mortos dentro das igrejas, fazendo essas campanhas doidas, malucas, dando dízimo dobrado, fazendo fogueira santa, fazendo campanhas a qual não foi Deus que mandou fazer. Para agradar a Deus não é desse jeito, não é dessa forma. E você faz porque o homem está mandando você fazer. Você faz porque você quer agradar a sua liderança. Você quer se apresentar bem diante, quer estar bem diante do homem. Mas você está fazendo aquilo que Deus não quer que você faça. É por isso que você está colhendo a morte na tua vida. Você, de repente, tem só nome de que vive, mas não vive, obreiro.
A tua vida não representa vida de qualidade. Não se vê Deus na tua vida. Por quê? Porque de repente você está desse jeito. Está igual Uzá. Uzá, ele estendeu a mão. Não era para ele estender a mão contra a arca. Ele estendeu a mão para segurar. E ele morreu. Ele pagou o pato. Ele sofreu as consequências. E você também de repente está sofrendo as consequências. Porque você sabe que muitas coisas é errado que você não pode fazer. E você vai lá e faz. Para agradar o homem. Você está obedecendo ao homem. Você, desculpa dizer, você é o capacho dessa pessoa, você, como se fosse, você come pelas mãos dessa pessoa, como se você não tivesse domínio próprio. E as pessoas te dominam, essa liderança te domina, o sistema religioso, o sistema da igreja te domina. E quando você vem aqui, que quer defender, quando nós falamos a verdade, estamos aqui para divulgar e falar e mostrar a verdade, muitos de vocês vêm que querem defender sem saber dos fatos, sem saber das verdades, você vem e faz críticas. Você quer defender a sua liderança, você quer defender o seu pastor, mas quando eles falam mal de outras pessoas, você não sai em defesa de outras pessoas. Você sabe que está falando errado também, você não sabe para defender as outras pessoas. Sabe por quê? Porque você, desculpa a expressão, é como um animal, está no cabresto, faz o que eles mandam, é puxado por eles, é guiado por eles. Eles dominam a tua vida, você está dominado por esse sistema religioso, por esses falsos pastores enganadores, e aí você faz tudo o que eles mandam. Você obedece a eles mesmo sabendo que é errado. Você sabe que esse trabalho da política é errado. De repente você vota num candidato da igreja, mas não é o candidato que você queria votar. Você queria votar em outro, mas você vai votar lá para agradar o seu pastor, para agradar a liderança da sua igreja. Você vai fazer porque ele está mandando você fazer. E de repente fazendo algo que é errado. No seu coração você sabe que está errado. Então você está desagradando a Deus, meu irmão. A ira de Deus pode se acender contra você a qualquer momento. A ira de Deus pode se manifestar contra a tua vida. Você tem que tomar cuidado, né? Para que você não venha se acender a ira de Deus. E quando você faz esses votos, essas barganhas com Deus, de dar tudo para ter tudo, você sabe que isso é errado. Isso não é bíblico, isso não está escrito. Deus não mandou fazer fogueira santa. Deus não mandou fazer sacrifício para poder ter dinheiro, para poder ser rico, para poder receber a riqueza de Deus. Você está fazendo aquilo que está sendo mandado você fazer. E a ira de Deus está se acendendo contra a tua vida, sabe como? É você não prosperando. É você olhar e não ver resultado. É você fazer e você não tem resultado. Então Deus não pode se manifestar abençoando, mostrando o poder dele na tua vida, porque Deus está vendo que você está fazendo o que é errado, fazendo aquilo que o homem quer que você venha fazer, fazendo aquilo que o homem está mandando você fazer. Uzá, ele fez o que Davi mandou, colocou a arca no carro de boi, mas Deus não mandou levar a arca daquele jeito. E por ele fazer o que o homem mandou, o que o rei mandou, o que Davi mandou, ele pagou o pato. Ele acabou perdendo a vida por causa da incompetência, da ignorância, da incompetência, da desobediência, da prepotência de Davi. Uma pessoa morreu e faleceu, perdeu a vida. O seu soldado morreu. E por causa da incompetência, por causa da ignorância, por causa da ganância, por causa da desobediência do seu líder, do seu pastor, de repente a ira de Deus está se acendendo na tua vida e está havendo a morte física, a morte financeira, a morte espiritual. De repente você não consegue, a sua vida não anda, a sua vida não vai para frente, é uma amarração. Você não consegue prosperar, você não consegue sair da mesmice. Por quê? Porque com certeza você não está agradando a Deus. Para e pensa nisso. Pensa aí nessa mensagem. Leia a Bíblia, leia essa mensagem. Você não pode desobedecer a Deus para obedecer ao homem. Você não pode desagradar a Deus para querer agradar o homem. E para defender o homem, você acaba desagradando a Deus. Então fica aí a minha mensagem de hoje, a mensagem da palavra de Deus. Pensa nisso, reflita sobre isso. Não siga um sistema religioso. Siga o Salvador. Siga a palavra de Deus. Siga a verdade. E é pela verdade que estamos aqui. Quero agradecer a todos, o apoio de todos que têm nos ajudado, que têm nos apoiado, têm nos deixado seus inscritos, seus relatos no meu canal, têm curtido o meu canal. Se você gostou desta mensagem,
curte aí o meu canal, dá o seu ok, escreva aí também o seu relato. Se você tem uma denúncia, tem um relato para fazer, escreva aí o seu relato. Quero chamar aqui também os ex-pastor que fez vasectomia. Preciso falar com você. Me liga, o meu telefone, meu WhatsApp, 011 998 39 80 18. Que Deus abençoe e nós vamos em frente. Nos aguarde. Em breve temos mais outros vídeos, outros relatos para vocês. Forte abraço. Fica com Deus.